Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eu sou o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você no nosso programa Testemunho de Fé, o nosso compromisso semanal de refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe em cada domingo. E nós estamos nesse ano proclamando o Evangelho de São Marcos. Nesse domingo, nós iremos proclamar o centro, digamos assim, o coração do Evangelho de São Marcos. Trata-se de São Marcos capítulo 8, versículos de 27 a 35. É o 24º domingo do tempo comum, nesse ano B, que é dedicado exatamente ao evangelista São Marcos. Então, este evangelho de hoje nos dá a oportunidade de dar uma olhada geral no evangelho de Marcos para contextualizar e para nós entendermos aquilo que é o centro da mensagem que São Marcos quer nos transmitir. São Marcos, com o seu evangelho, quer exatamente responder a esta pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? É Jesus que pergunta aos seus discípulos. E é necessário saber realmente a identidade de Jesus. O evangelho foi escrito para isso, para que nós entrássemos, penetrássemos nesta grande verdade que é a identidade de Cristo. O Evangelho, então, sai de uma pregação inicial de Jesus, que começa com a pregação de João Batista no deserto, dizendo: preparai o caminho do Senhor. Jesus, então, é batizado, prega o Evangelho e diz: o reino de Deus está próximo. Muito bem, esse é o início. Mas este início vai nos conduzir a um fim, a uma última afirmação a respeito de Jesus, que está lá no capítulo 15 do Evangelho de São Marcos. Todo o itinerário espiritual de Marcos vai caminhando lentamente na direção desta profissão de fé que está no capítulo 15, versículo 39. Quando Jesus acabou de morrer, pronunciando aquela frase do Salmo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, ali, ao ver a forma como Jesus morreu, o centurião, então, professa a fé dizendo assim. Vejam a frase do centurião como ela é importante. Na verdade, este homem era filho de Deus. Na verdade, aletos em grego, autos ho anthropos, este homem, huios teu en, filho de Deus era. Eis aí a afirmação mais importante do Evangelho de Marcos. Eis aí uma afirmação completa de profissão de fé explícita a respeito de Jesus e que acerta na mosca aquilo que é a identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o próprio Filho de Deus feito homem. Pois bem, São Marcos conduz o Evangelho até esse ponto culminante lá no capítulo 15. Nós aqui no capítulo 8 estamos então no meio dessa viagem, no meio deste caminho. Jesus já mostrou várias vezes que havia algo de diferente nele. E ele fez isso através dos milagres, ele fez isso ao expulsar os demônios, e ele fez isso ao pregar o Evangelho. As pessoas começam a ver que há algo de muito diferente naquele homem, né? Porque não somente ele manifesta o poder dos milagres e o poder sobre os demônios, mas ele prega com uma autoridade. É um ensinamento bem diferente daquele que os sumos sacerdotes e os anciãos faziam, os rabinos da época de Jesus. Então, o povo começa a ver que Jesus
não é um rabino qualquer. Começam a identificá-lo como um dos profetas. E é exatamente isto que nós vemos no início do nosso trecho do Evangelho desse domingo. Jesus pergunta aos discípulos, em geral, quem dizem os homens que eu sou? E a resposta deles, eles fazem um relatório do que as pessoas estão falando. E as pessoas estão identificando Jesus como um profeta. Já identificaram que Jesus não é simplesmente um rabino, mas que ele tem algo a mais. Ele tem um poder profético. Mas essa identidade ainda não é suficiente. Essa identificação de Jesus ainda é incompleta. E então Jesus se volta para os próprios discípulos, aqueles que estão com ele há mais tempo, não é? E pergunta, e vocês? Não é? Está aí no versículo 29. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde, tu és o Messias. Vejam, Messias é a tradução que nós temos aqui. O que está no original grego é Suei ho Christos. Aquele que é ungido, um Messias. Agora, a reação de Jesus é interessantíssima. Jesus vê que o que Pedro está dizendo é correto, mas no versículo 30 diz assim, Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Ora, isso parece muito estranho. Por quê? Porque o que nós esperávamos de Jesus é que ele pedisse aos discípulos aquilo que nós hoje temos que fazer, ou seja, pregar o Evangelho, não é? Ou seja, falar a respeito de Jesus. Não é essa a ideia? Nós precisaríamos pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é exatamente isso, falar sobre Jesus. Peri autou, diz o grego original, falar sobre ele. Jesus é o assunto desta pregação. Jesus precisa ser conhecido como Messias, como Cristo. Mas Jesus proíbe isso. Por quê? Porque, na verdade, esta profissão de fé ainda está incompleta. A profissão de fé completa é aquela que virá mais tarde da boca do centurião. Esse homem era filho de Deus. Então, a profissão de fé completa, na realidade, é aquela que nós encontramos lá no Evangelho de São Mateus, quando Pedro não diz somente que Jesus é o Cristo, mas diz que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Vejam lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, os versículos de 13 a 20, para vocês terem ideia, né, do que é que nós estamos falando. Pois bem, a profissão completa, Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus precisa dar passos nessa direção. Jesus precisa pedagogicamente conduzir as pessoas a entenderem quem Ele é. E é então que Jesus proíbe e diz assim, não falem a ninguém. É correto, é verdade, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, mas vocês ainda não entenderam. Vocês acham que vocês entenderam, vocês acham que vocês sabem o que vocês estão dizendo. Mas, na verdade, vocês não sabem o que estão dizendo. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, diz isso. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai do céu. Jesus está dizendo ali bem claro, veja, São Pedro, você está recebendo uma inspiração que vem do céu. Não é a carne nem o sangue, ou seja, não é você, não é a sua inteligência, não é que você é um cara perspicaz e conseguiu entender a coisa, nada disso. Deus está inspirando você, você está dizendo algo que vem de Deus, mas nem você está entendendo o que é que você está falando. Eu de fato sou o Messias, mas você não entendeu ainda. E por isso fique quieto. Por isso não fale, não diga a ninguém. Uma primeira conclusão que a gente deve tirar desse evangelho aqui, aplicando já, desde já a nossa vida, é exatamente isso, gente. Se você vai pregar o evangelho,
Antes de tudo, não basta a sua boa vontade. Não basta você querer alardear o nome de Jesus por aí. Você, em primeiro lugar, tem que conhecer Jesus. Você tem que saber realmente quem Ele é. Senão você está fazendo mais mal do que bem. Se você vai alardear por aí, dizer que Jesus é um iluminado, é um profeta, é um cara legal, que Jesus Cristo é o superstar, né? Que Jesus é o Maitreya, que Jesus é o guia, o espírito de luz que vai guiar a nossa era. Gente, tudo isso é uma realidade muito incompleta. Chegar a dizer que Jesus era um grande revolucionário, que nós estamos seguindo a causa de Jesus, que Jesus era um reformador social, Jesus foi incompreendido. Se você está desejando dizer para as pessoas quem é Jesus, mas você na verdade não sabe quem é Jesus, você faria um grande favor para a igreja e para o evangelho ficando calado. Então, devemos levar a sério esta proibição de Jesus. Jesus pede: não digam nada, não falem a meu respeito, porque vocês ainda não entenderam. Vocês querem me entender? Então vamos lá. Então Jesus começa a dizer. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado por parte dos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Vejam, esta palavra de Jesus é interessantíssima para nós. Por quê? Porque Jesus usa uma expressão aqui que aqueles que me acompanham no meu site já estão bastante habituados. Jesus usa a palavra parresia, ou seja, kai parresia ton logon elalei. É o versículo 32. Ele falava, ele dizia, elalei, ele falava, ton logon, ou seja, esta palavra, né? Ele falava a palavra, parecia, com abertura, abertamente, com franqueza, com destemor. Jesus não tinha medo de pregar e de falar da sua morte na cruz. Não era um segredo. Ao contrário, vejam, quando Jesus faz milagres, ele pede que as pessoas não saiam falando por aí. Jesus cura o surdo mudo, né? E diz ao mudo, não fale. por incrível que pareça, né? Mas quando ele fala da sua cruz, ele diz, né, abertamente, ele fala isso com parresia, com destemor. E diz isso porque as pessoas precisavam compreender, precisavam associar duas imagens que até então estavam separadas na cabeça delas. Eles esperavam o Messias, mas não esperavam que o Messias iria se identificar com o servo sofredor, aquele personagem misterioso que estava no livro de Isaías. Ou seja, um personagem que seria rejeitado, levado à morte. Jesus, então, aqui quer, num processo pedagógico, insiste claramente na sua morte na cruz e ele vai, nos evangelhos sinóticos, anunciar a sua morte na cruz por 3 vezes, para dizer bem claro, é isso mesmo. Vejam, a morte na cruz de Jesus não é um acaso. Ele apresenta isso como um devia, tá? Isso está bem claro no texto original com a palavra dei. Hoti dei ton huiontu antropo, etc. Porque devia o Filho do Homem e assim por diante. É um dever. É algo que estava nos desígnios de Deus. Aí nós podemos aqui ficar escandalizados e dizer, mas meu Deus, é possível que Deus quer a morte de Jesus na cruz? Que escândalo! Um Deus carniceiro, um Deus que tem sede de sangue, um Deus vampiro, né? Está querendo a morte de Jesus na cruz? Que horror! Não, não é isso. Vamos entender uma coisa.
Jesus é o Messias. Messias quer dizer ungido, com a unção do Espírito Santo, com o amor de Deus, que é a unção. No batismo, Deus declara para Jesus: Tu és o meu Filho muito amado. E o Espírito Santo, como uma pomba, paira sobre Jesus. Jesus é ungido, Jesus recebe o amor de Deus. Até aí, tudo bem. Só que num mundo onde reina o egoísmo, o ódio, no mundo onde reina o pecado, no mundo onde claramente Satanás tem poder, o amor que vem certamente será contraposto, ou seja, devia. Sim, devia. É algo que está na própria natureza das coisas. Esse duelo que foi mostrado até agora entre Jesus e Satanás, Jesus que expulsa os demônios, era um duelo inevitável. O príncipe deste mundo não irá ficar quieto diante do Filho de Deus, do próprio amor que se encarna. Aquele que é o mestre do egoísmo, da morte, da mentira, não vai assistir, né, quietinho o seu reino ser desbaratado. É assim que nós estamos aqui diante de um dever. Qual é o dever? O desígnio eterno e extraordinário de Deus de nos salvar. O desígnio de Deus de enviar o seu Filho ungido no poder do Espírito Santo, o seu Filho que irá dar a vida por amor. Ora, no mundo do egoísmo, do ódio e da morte, o amor, o perdão e a vida serão certamente perseguidos. Então, por isso, devia. Era algo inevitável. Pedro não percebe isso. Pedro, quando professa a fé dizendo que Jesus é o Messias, provavelmente o que ele está dizendo aqui é que Jesus é aquele general ungido que será o rei de Israel e irá libertar o seu povo da opressão dos romanos, mas também da opressão das doenças e do sofrimento, mas também da opressão do pecado. Pois bem, esse Messias estava prometido desde sempre. Um Messias libertador, que viria para implantar um reino aqui na Terra. Um reino de Deus aqui na Terra. E, no entanto, Jesus decepciona. Decepciona porque ele não veio para fazer um mundo melhor. Jesus não veio trazer um mundo melhor. No seu livro Jesus de Nazaré, o Papa Bento XVI diz isso com toda clareza, quando ele afirma que se Jesus não veio trazer um mundo melhor, o que é que veio Jesus trazer nessa terra? A resposta do Papa é muito clara. Ele veio trazer Deus. Ou seja, veio trazer o amor. Mas o amor, no meio desse mundo, ele será contraposto. É assim que Pedro não entende nada disso. Vai até Jesus, chama ele à parte, começa a repreendê-lo, que isso não aconteça. Jesus então se volta para os discípulos e diz essas palavras duríssimas, que estão traduzidas aqui no versículo 33. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Vejam, vai para longe de mim, Satanás. Essa tradução está correta, mas poderia ser melhorada. Jesus diz para Pedro, na verdade, as seguintes palavras: Hypage opisso mu, Sataná. Hypage é afastar-se, mas etimologicamente a palavra também significa submeter-se. Opisso
quer dizer atrás de mim. Então, na verdade, Jesus está dizendo ao pé da letra, passa para trás de mim, Satanás. Né? Cai fora e vai atrás de mim. Né? Saia da frente, pare de ser uma pedra de tropeço, para de atrapalhar o meu caminho, sai da frente e vai para trás. É interessante que esta palavra, opisso, ou seja, atrás, ela vai aparecer alguns versículos depois, quando Jesus então diz a todos os discípulos, ele não diz somente a Pedro, né? Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vejam, é o versículo 34, né? Onde ele olha para os discípulos e diz assim, Eitistele opisso mu akaluthen. Se alguém quiser vir atrás de mim, opisso mu, atrás de mim. Então, esse atrás de mim, que é usado para os discípulos que seguem a Jesus, é o mesmo atrás de mim que é usado para São Pedro. E isso é muito importante para nós percebermos isto. Por quê? Porque exatamente São Pedro aqui está sendo convidado não a ir para longe de Jesus, mas para ir para trás de Jesus, para segui-lo, para ser um seguidor de Cristo. Então, neste seguir a Jesus é que nós devemos caminhar. Mas o que é seguir Jesus na prática? Vejam, Jesus diz isso para Pedro, quando ele diz assim, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Ou seja, Pedro tem que mudar a sua mentalidade. Não é? Pedro precisa mudar o seu frônema. A palavra frônema em grego quer dizer isso, mentalidade. Hoti ufroneis tatuteu. Não pensas as coisas de Deus. A tua mentalidade não é a de Deus, mas é uma mentalidade humana. É preciso esta conversão, essa metanoia. Veja, Pedro professou a fé corretamente. Eu sou Messias, mas ainda está incompleta essa fé. Ele precisa ainda entender que Jesus não é um Messias triunfante, mas é um Messias sofredor que irá dar a vida na cruz, irá dar a vida através da sua entrega total. Mas não somente isso. Vejam, não é somente Jesus que vai morrer na cruz, mas nós também, de alguma forma, devemos seguir. Nós não somos somente seguidores do Cristo, nós somos cristãos. E um cristão, ele deve ser também ungido com este amor de Cristo. Ora, o cristão que é ungido com o amor de Cristo deve fazer aquilo que então está previsto nesses últimos versículos. Se alguém quer me seguir, né? Se alguém quer ir atrás de mim, akoluthein, né? Aqui interessante, se alguém quer ser o meu acólito, né? Se alguém quer me seguir, diz Jesus, renuncie a si mesmo. Esta renúncia de si. Tomar a cruz. O que é tomar a cruz? É escandaloso, mas tomar a cruz é pegar um instrumento da minha própria morte. Vejam, quando eu sigo Jesus, eu me disponho a carregar um instrumento da minha própria morte. E o que instrumento é esse? O amor. Sim, porque o amor no céu tem um nome, é glória. Mas o amor aqui na terra é cruz. Faça seu exame de consciência e pense bem. Quem são as pessoas que já amaram você na sua vida? Foram pessoas que carregaram a cruz por você, não é verdade? Então existe nesse domingo uma grande transformação mental que deve acontecer dentro de nós. Nós precisamos fazer uma grande conversão. E a nossa conversão é essa. Se queremos ser cristãos, ungidos com o amor de Deus, temos que estar dispostos ao fato
de que quem é ungido pelo amor de Deus certamente irá ser enfrentado pelo egoísmo, pela morte e pela miséria. Então, renuncie a si mesmo, quer dizer, renuncie às tendências más que estão dentro de você, porque existe um instinto de preservação dentro de você. Quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Esta é a nova lógica. Mude esta mentalidade. Você quer salvar sua vida e por isso só fica fazendo egoísmos. Então, perca a sua vida e você vai encontrar uma vida verdadeira muito mais profunda. Eis aí o passo necessário para que finalmente a gente possa então ser considerado realmente cristão. Somente se nós dermos este passo de tomar a cruz e seguir Jesus, é que nós poderemos chegar àquela verdadeira profissão de fé do centurião, no fim do Evangelho, e dizer, é verdade, ele é Filho de Deus. Por isso, aqui estamos numa nova dinâmica, estamos numa nova mensagem, a mensagem do Evangelho que pede a minha transformação interior. Precisamos renunciar a toda mentalidade contrária à cruz de Cristo. Infelizmente, hoje em dia, nós queremos ser cristãos, mas ser cristãos sem cruz. Estamos nos tornando aquilo que São Paulo diz na sua carta aos Filipenses, capítulo 18. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Mudemos a mentalidade. Abracemos a cruz. Porque Deus não quer o nosso sofrimento, mas Ele quer o amor. E o amor aqui neste mundo tem um nome: cruz. Um dia, então, Ele nos receberá no céu. E nós, então, iremos receber o seu amor de outra forma, como glória, na glória do céu, com os seus santos e os seus anjos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.